Então, continuando com a série de vídeos sobre o luto animal, então esse vídeo eu vou falar um pouco do luto interespécies, né? Quando um animal é de uma espécie, perde o seu companheiro que era de outra espécie, que eles também têm essa relação, né? Não é somente na mesma espécie. Ou mesmo, né, a gente mesmo, quando nós pessoas ou quando os animais, né, os nossos cães, os nossos gatos, perdem os seus tutores, né? Os animais que sentem luto são aqueles que têm memória. E a gente fala, fulano tem uma memória de elefante. Os elefantes, eles têm cérebros muito bem desenvolvidos. E graças a isso, eles têm uma boa memória, uma excelente memória. Você sabe que os elefantes, eles podem se reconhecer a partir dos sons que eles emitem, às vezes por mais de 20 quilômetros de distância. Então eles mantêm essas relações, porque esses sons que eles emitem, eles são muito particulares e variam de indivíduo para indivíduo. Então eles se reconhecem a partir desses sons. Assim como nós pessoas, a gente reconhece a voz da pessoa que a gente gosta. Então, da mesma forma, os elefantes então se reconhecem a partir desses sons e podem se reconhecer por longas distâncias, né? Distâncias a mais de 20 quilômetros, por exemplo. Então, os animais eles podem sentir luto a partir de diferentes espécies, né? Quando tem uma amizade, né? Uma relação com animais de outras espécies. E um dos casos mais famosos foi o de uma, que inclusive viralizou na internet, foi o de uma elefante fêmea chamada Tarra e a sua companheira de vida, que é Bela a cadela, que era uma cadela vira-lata chamada Bela. Então as duas elas mantinham relações muito fortes, tinham um vínculo muito forte. Elas moravam no santuário de elefantes no Tennessee, nos Estados Unidos, e lá elas cultivaram uma amizade muito de confiança, de se ver assim como um igual, né? Então elas tinham um vínculo muito forte por 8 anos. Elas nadavam juntas, elas brincavam, a confiança era tanta entre elas que a cadela colocava a barriguinha para cima e esperando que a Tarra acariciasse a barriga dela com a enorme pata de elefante que ela tinha. Então, de tanta confiança que as duas tinham, de um vínculo muito forte mesmo. Até que então, em 2011, a Bela, então a cadela, foi atacada por coiotes e infelizmente faleceu. E aí algumas pessoas creem que a Tarra, então a elefante, foi a primeira a descobrir o corpo da Bela. Ela carregou então a Bela até o celeiro onde os funcionários do santuário depois descobriram então que a Bela tinha falecido. E depois então os funcionários fizeram o enterro da Bela e a Tarra não quis participou à distância só, mas não quis estar presente. Mas eles notaram que na sepultura da Bela tinha uma grande uma pegada de elefante, né, em cima da sepultura. Então, e também falaram que a Tarra estava visitando de tempos em tempos a sepultura da Bela. Os funcionários eles perceberam que a Tarra mudou muito o seu comportamento depois da perda da Bela. Ela não queria mais comer como antes, ela não queria mais ter contato social, né? Não queria mais brincar. Ela estava realmente em processo de luto, ela estava bem deprimida e bem triste, e mais na dela. Então, para a gente ver que os animais eles sentem luto. Inclusive, eu li essa história nesse livro aqui. Há outros livros que relatam essas amizades improváveis. Inclusive, Amizades Improváveis é o título de um outro livro da autora Jennifer Holland, que descreve então amizades entre ursos polares e cães no Canadá, entre uma cobra e um hamster, que, nossa, super improvável, e entre outros 45 pares, né, de amizades improváveis.
Então, se alguém tiver interesse, é bem interessante. Eu vou contar um pouco da minha experiência com luto, porque eu criei esse canal a partir da morte da minha cachorra, Vicky. E ela foi muito importante. A gente tinha um vínculo muito forte, a gente ainda tem um vínculo muito forte, porque ela não morreu, ela morreu apenas nesse plano material que a gente vive, mas ela continua viva. Então eu tive uma experiência muito marcante que eu jamais vou esquecer. Ela foi muito importante na minha vida, ela sempre teve muita leveza, sempre foi muito forte. A Vicky, ela foi atropelada quando ela tinha cerca de 3 meses de idade. E ela passou, enfim, tava com muita dor quando veio para mim. E ela passou por 5 cirurgias para reconstruir todas as fraturas que ela teve. E, enfim, ela teve muita dificuldade, né, numa tão pouca idade, de voltar a caminhar, de poder correr, de poder ser uma cachorra normal, apesar de todo o trauma físico e mental também que ela teve. Então, ela me ensinou muita coisa. E quando eu soube da morte dela, ela, assim, foi como se eu tivesse perdido o chão, né? Assim, eu me senti num abismo, né? Caindo no abismo, porque foi muito triste, muito sofrível, né? Passar por essa experiência, já que a gente tem um vínculo muito forte. E depois da morte dela, foi muito difícil de readaptar a minha vida, a minha rotina, né? Ela dormia no mesmo andar da minha casa que eu, então aqui o andar de cima da casa ele ficou muito vazio, né? Muito escuro. A porta que a gente deixava aberta para ela sair para a rua estava fechada. Então assim foi muito difícil de lidar com isso nos primeiros momentos. Mas eu estava 2 dias depois da morte dela, eu estava subindo a escada então para chegar até o andar de cima. E aí tava assim, com aquele pesar, né, do luto de, nossa, agora eu vou subir, vai estar tudo escuro, ela não vai estar ali, né? Enfim, tava assim relutante de subir a escada, né? E aí na metade da escada veio aquela mensagem: ela tá bem. E a partir dessa experiência, dessa mensagem, eu, assim, como se tivesse virado uma chave, assim, na minha vida, né? Que antes eu tava naquela coisa densa do luto, né? Naquele sentimento, assim, da perda e tal. E aí ela tá bem, veio assim pra mim. E aí virou a chave completamente, que era como se o restante da escada que eu fui subindo, eu tivesse subindo pro paraíso. Ficou numa leveza o ambiente, era como se eu estivesse flutuando nas nuvens, de tão leve que ficou. Não só o ambiente, mas a minha vida também mudou. A minha percepção frente ao luto. Porque ao receber essa mensagem de ela tá bem, eu também pensei comigo, eu também vou ficar bem, eu também tô bem, porque eu tenho essa garantia de que ela está bem. Então, foi a partir disso que tudo mudou na minha vida. Eu comecei então a ficar mais leve e encarar a vida com mais determinação, com mais vontade de viver, mais força de viver, que foi como ela sempre esteve comigo em vida. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal e divulguem, né, para quem possa se interessar pelo assunto, de que sim, os animais sentem luto e não são apenas os nossos animais de companhia, os cães, os gatos, os passarinhos, mas também animais selvagens, né, como os elefantes, como os corvos, como os chimpanzés, os grandes primatas, mesmo os golfinhos, as orcas, também sentem luto. Então, é um assunto que deve ser mais comentado, né? Não deve ser tão negligenciado assim. Então, espero que tenham gostado e até breve.